Oi, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Júlia Vargas e hoje, como você viu aí no título do vídeo, nós falaremos sobre um tema muito legal que é jejum. Bem, e para falar sobre esse assunto conosco, eu trouxe o Daniel, que já esteve aqui no canal outras vezes também, na realidade uma vez, e foi em comemoração ao primeiro ano de canal. Nós fizemos uma live sobre o tema Quem é Jesus, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, juntamente com o link do canal dele, pra quem não sabe ele tem um canal. E então, Daniel, se apresente aí e fale um pouco sobre você. Bom, minha rede social também no Instagram é denian.misael. Encontro lá com alguns vídeos preciosos. Na verdade, um trabalho, um projeto talvez embrionário, né, bem iniciante no Instagram, mas que já tem edificado muitas vidas, certo? Qualquer pessoa que parta de mim, que seja abençoada a partir de mim, mesmo que seja uma visualização, já alcancei meu objetivo. Amém. Quem dirá 2, 3, 4, 5, 6, como com certeza acontecerá a partir deste vídeo precioso como foi no primeiro ano do canal, a partir da live Quem é Jesus. Mas hoje temos um assunto precioso. Então me chamo Daniel Misael, congrego na Igreja Brasil para Cristo de Eldorado Sul, na qual a Júlia também faz parte, e ali servimos a Deus em alguns departamentos e o fazemos com muita gratidão e amor no coração em servir a pessoas. Amém. Pra quem não sabe, o Daniel é meu tio, mas na realidade ele é considerado meu irmão por mim. É verdade. Nós temos pouca diferença de idade, então é até estranho falar tio, né? Mas tá bom. Aproximadamente 7 anos. Aproximadamente. Bem, Daniel, nos explique então o que é o jejum. Certo, eu vou procurar ser muito objetivo e sucinto nessa explicação. Eu creio que possa surgir muita dúvida, mas desmistificar, quem sabe, um pouco esse tema, partindo do pressuposto que, de alguma forma, para que você entenda bem, Júlia, todos nós, o que é jejuar? Presta bem atenção nessa palavra. Renúncia, abstinência. É algo que nós abrimos mão por um determinado tempo, que de preferência nos custe, nós gostamos, ou que faça parte das nossas vontades, certo? Então todas as vezes que nós jejuamos, partindo da pergunta o que é, jejum então é uma renúncia a partir da minha vontade, colocando em primeiro lugar a vontade de Deus, né, para que Ele exerça supremacia, para que a minha carne ela se conduza à obediência e submissão ao meu espírito, que conforme Romanos 8, 14 em diante, interage ou recebe respostas, interações a partir do Espírito Santo de Deus, que testifica com o meu espírito. Então, é a elevação, é a valorização do espírito, da vontade de Deus em minha vida, partindo disso. E bem, talvez aí você esteja nos assistindo e não saiba o porquê de jejuar. Então eu gostaria que você nos explicasse agora o porquê desse ato tão utilizado por nós cristãos e tão pedido na palavra de Deus. Perfeito. Como eu disse anteriormente, de alguma forma, Júlia, todos nós jejuamos ao longo desse dia. Claro que o jejum, ele primeiramente precisa configurar uma intenção. A intenção é essa, eu abrir mão de uma determinada vontade. Eu disse que nós jejuamos em algum período do dia hoje, porque de alguma forma nós cristãos abrimos mão de algo, de algum elemento, de alguma cena, de algum episódio, de algumas vontades e desejos da carne ao longo deste dia. Ou seja, renunciando propostas, renunciando vontades. Perfeito. Por que nós jejuamos? De alguma forma, nós somos levados a jejuar, e eu creio que é a grande maioria, até por questões de incumbências ou visões, direções que Deus dá a lideranças de departamentos ou a pastores, que conduzem a igreja a um determinado jejum ou determinado tempo para consagração. Mas, talvez até mesmo uma pergunta respondendo a outra, né? Talvez colocando em uma ordem hierárquica, o que é jejum e por que jejuamos. Nós temos ali o relato de Mateus, capítulo 9 em diante, Jesus respondendo um inquérito, a pergunta de alguns fariseus, por que os discípulos de Jesus, segundo eles, não jejuavam naquele contexto em que eles estavam inseridos naquele momento, sendo que os discípulos de João jejuavam. Então, primeiro, os discípulos de João jejuavam. É claro que
todo o corpo, todo o contexto no que diz respeito a time, a coletivo, é o reflexo do seu gestor. Então, de alguma forma, João Batista, né, na preparação do caminho ao Cristo, jejuava. Então, faz parte da preparação da vinda do Cristo o jejum. Jesus, em sequência, vai dizer que os discípulos dele, talvez, segundo a pergunta, não estavam jejuando naquele momento. E Jesus utiliza um contexto como sendo o noivo. Em um cenário de casamento, ele diz, bom, como é que os convidados da festa irão jejuar? Se o noivo está com eles, eles estão em festa, é um momento precioso, o noivo está com eles, então eles vão se servir do banquete, eles vão se alimentar, eles vão festejar. Mas chegará um momento em que o noivo será tirado do meio deles, então precisarão jejuar. Mateus capítulo 9, 14 em diante vai nos deixar esse relato. Partindo disso, o que é jejum? É chamar o noivo de volta. Então todas as vezes que nós jejuamos, nós estamos chamando o noivo de volta para o centro de nossa vida. Partindo de pressupostos científicos, todas as vezes que nós comemos, parte do sangue se concentra no estômago para fins de digestão. Todas as vezes que nós jejuamos, o sangue se concentra na cabeça. Ou seja, jejum também, partindo dessa questão fisiológica, levando para o âmbito espiritual, quando nós jejuamos, nós concentramos todos os nossos ideais, vontades, vida no cabeça do corpo. E segundo a palavra de Deus, Paulo escreve, a igreja em Corinto, creio que na sua segunda carta, ele escreve que Jesus é o cabeça do corpo, qual nós também somos membros. Ou seja, jejuar é conduzir tudo a ele. Amém. Então, eu gostaria de saber agora, na realidade, nós temos vários tipos de jejum, várias maneiras de jejuar. Eu gostaria de saber do que nós podemos jejuar. Será que é só alimento? Ou será que nós podemos oferecer também algo que nos custe, não sendo necessariamente um alimento específico, alguma coisa assim? Perfeito. É uma pergunta importante e interessante. Nós vemos ao longo da palavra de Deus, claro que com supremacia, em grande maioria dos jejuns feitos, alimentos sendo colocados como princípio. Mas nós vemos em 1 Samuel, quando Ana ora intercedendo ao Senhor, ela faz um pedido ao Senhor e o sacerdote Eli observa a oração dela silenciosamente e ali eles conversam, o sacerdote Eli, para ser mais específico, até acha ela estar embriagada, mas é por conta do seu estado de espírito totalmente submissa. Primeiro, jejum, um coração submisso, um coração que coloca suas vontades em jogo, certo? Então assim, vontade nós não temos apenas no âmbito alimentar, nós temos em muitas questões, televisão, celular, aparelhos, dispositivos móveis, momentos que para nós são importantes. O apóstolo Paulo vai dizer, se referindo ao casado, certo? Como Hebreus diz, mantenha consagrado o seu leito conjugal. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele vai dizer que não deixe de fazer o seu compromisso conjugal, ao menos que tenha nisso comum acordo por um determinado período de tempo. Então podemos pensar que até questões talvez íntimas ou que esteja em congruência, que tenha relação ao casal, algumas atitudes ou ações por um determinado período de tempo também pode ser jejuado. Mateus capítulo 4 vai dizer, Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto, que Jesus foi tentado em algumas questões. Jesus foi tentado a partir da proposta de Satanás oferecendo a ele pão, então Jesus jejuou pão. Mas também Satanás leva Jesus, tendo ali terminado o seu período de jejum, mas o que também propõe a nós o que Jesus estava de fato jejuando, ele leva Jesus para o alto do monte, do templo depois, e oferece todo o poder, toda a autoridade, enfim, no que diz respeito ao âmbito terreno, poderes, finanças, riquezas. Ou seja, Jesus também estava jejuando as suas vontades no âmbito emocional, carnal, estava jejuando isso porque a palavra de Deus nos propõe isso. Nós temos outros tantos, inúmeros textos que podem nos provar o que de fato era jejumado, mas o jejum ele tem justamente essa característica, submissão a Deus. E então, outra dúvida constante é se nós podemos fazer para
um propósito específico ou ganhar algo em troca. Por exemplo, eu vou me abster disso em jejum, em consagração ao Senhor, para que Deus me dê algo em troca. Certo. Quando nós olhamos para 2 Samuel capítulo 12, versículo 15, nós vamos perceber ali Davi jejuando em prol da cura, pelo que se entende no texto, do seu filho, que se encontrava doente, enfermo. E ele se coloca diante de Deus, e muitos também colocavam-se ao lado dele nesse propósito, levavam comida, ele não comia. Ele buscava algo. Ele jejuava em prol de algo, ou seja, cura. Mas o menino morreu. Pelo que o texto me diz, não falhando minha memória, ele permaneceu durante 7 dias em um determinado propósito, certo? Desejando cura. Ou seja, nós até podemos jejuar por posse no que diz respeito a ter algo em mãos ou receber de Deus alguma benevolência. Mas não significa que jejum configura uma atitude para ter. Jejum configura uma atitude para ser. Porque nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer, bom, Davi jejuou 7 dias, Deus não respondeu? Deus respondeu. O menino morreu. Mas quem sabe se Davi não tivesse jejuado, ele não teria estrutura para aguentar a morte do menino. Então o jejum, acima de tudo, é ser, eu me tornar. Diante daquilo que Deus vai me dar, eu jejuando, vou administrar muito melhor. Bem, e uma pergunta também que pode surgir na mente dos nossos espectadores, e que talvez seja uma dúvida constante, é que se há um tempo limite de jejum ou se isso vai a critério de cada pessoa. Bom, registros bíblicos nos apontam, ao longo da história, a história e literatura do Novo Testamento vai propor a nós, a partir de muitos historiadores, que os discípulos jejuavam 2 vezes por semana. Claro que partindo de um princípio judaico-cristão, e eles faziam isso por um determinado tempo. Você pode fazer por 12 horas, você pode fazer intermitente, 24 horas, absoluto, parcial. O jejum vai naquilo que o Senhor vai propor no teu coração. Por exemplo, Atos capítulo 9, de alguma forma, o apóstolo Paulo, ainda não apóstolo, recém sendo chamado, né? Saulo de Tarso, naquele contexto, ele fica durante 3 dias. Nós vamos ver em 2 Samuel 12, Davi ficando durante 7 dias. Moisés 40 dias, Jesus 40 dias, Isaías 40 dias. Muitos homens e servos de Deus com tempos diferentes. Então, nós temos um princípio que é jejum, mas um tempo limite não. Mas eu até posso, talvez por experiência própria, eu atualmente jejuo 3 vezes por semana, com estratégias diferentes para cada dia, e tem sido muito bom. Eu aconselho você a começar com períodos pequenos e menores, certo? Até que você vá assumindo um caráter de quem jejuma e ficando mais experiente, mais forte nesta área, certo? Inclusive, Kennedy Reagan vai dizer em seu livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, depois de algumas experiências em jejum, ele vai dizer que ele teve um encontro com Jesus. Jesus se manifesta a ele, de tanto, claro, ele buscar, orar, se consagrar. Jesus diz assim, Kennedy, eu não quero de fato apenas jejuns prolongados, jejuns de muito tempo, isso é importante, mas acima de tudo que você aprenda com o jejum a ter disciplina. De nada adianta eu fazer um jejum de 40 dias e depois, ao término desse jejum, eu estourar a minha saúde comendo de tudo. Então, acima de tudo, o jejum ele vem também para beneficiar a nossa questão no âmbito da disciplina. Inclusive, Isaías 58 diz assim, a partir do versículo 2: mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam,
vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça, como o junco estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que eu escolhi, diz Deus? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livre os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Ou seja, o Senhor está dizendo também de disciplina, de ser justo, o jejum que acontece diariamente. Ou seja, o que nós falamos no princípio, que de alguma forma todos nós jejuamos ao longo deste dia. Mas é muito bom, faz bem, e o jejum ele não é um momento como os fariseus faziam. Jesus deixa isso registrado em um dos textos da palavra, Mateus 6,16. Ele diz assim: não façam como os fariseus, que de alguma forma eles interagem, eles encenam, eles preparam o cenário para mostrar para todo mundo que estão jejuando. Não, vista-se bem, coloque o seu fixador, Jesus utiliza o óleo, né? Arrume o seu cabelo, lave o rosto, coloque uma roupa bonita e jejum. Adore o Senhor de coração, de dentro para fora. Não adianta os outros enxergarem e Deus não receber. Então tá, Dênia, obrigada por sua presença, obrigada porque você veio aqui. Pra quem não sabe, esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos, onde nós falaremos sobre jejum, que foi esse aqui, oferta, que será o próximo, e dízimo, que será o último. Então é isso, obrigada porque você chegou até o final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações, porque assim você receberá os próximos vídeos, tá certo? Nos siga em nossas redes sociais, que estarão aparecendo aqui na tela. Então é isso, obrigada por sua presença e tchauzinho! Oi, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Pra você que não me conhece, eu me chamo Júlia Vargas. Podem rir. Falou igual ele. E pra falar sobre esse assunto conosco, eu trouxe... Eu. Que isso? Eu ia falar meu nome em seguida. Gente, a nossa produtora aqui, a nossa produção está rindo. Aí ela nos desconcentra. Olha, Gi, eu vou te colocar aqui no vídeo, hein? Não.